Ultimamente tem se falado muito sobre server-side rendering no mundo front-end, mais especificamente sobre server-side rendering moderno, implementado utilizando frameworks atuais como o Next e o Remix. Apesar desse tópico não ser uma novidade, ele voltou aos holofotes agora com a chegada do Server Components no React. Esse vídeo não é sobre Server Component. Eu tô fazendo esse vídeo justamente porque é importante a gente entender primeiro o que é server-side rendering, quais são as suas vantagens e por que a gente voltou a implementar isso no front-end. Depois, em um outro vídeo, a gente pode tentar falar em detalhes sobre Server Components. Tá, vamos entender. Server-side rendering é uma técnica de renderização utilizada no desenvolvimento web, onde a nossa página é renderizada do lado do servidor antes de ser enviada para o cliente. Basicamente, o servidor gera nosso HTML e CSS e devolve a página pronta para o navegador. Esse é um exemplo bem simplificado, né? Mais pra frente no vídeo a gente vai ver mais detalhes desse processo. Mas é importante mencionar também que essa não é uma técnica nova. Já fazíamos dessa forma antes de bibliotecas e frameworks SPA como o React surgirem. Quando essas bibliotecas surgiram, passamos a implementar a renderização do lado do cliente, ou seja, client-side rendering. No client-side rendering, ao invés de receber a página pronta, o cliente recebe e carrega o JavaScript necessário para a montagem da página. E então, executa esse JavaScript para renderizar nosso HTML e CSS. Essa prática tem umas vantagens se comparado com o server-side rendering tradicional, implementado por tecnologias como ASP.NET, PHP, Django, etc. Podemos mencionar alguns exemplos, como uma separação melhor entre back-end e front-end, uma melhor interatividade da página, possibilidade de compartilhar estado entre páginas e até uma melhor fluidez da navegação depois do primeiro render. Tá, mas se o client-side rendering tem tantas vantagens, por que a gente voltou a usar o server-side rendering em frameworks modernos como o Next? A questão é que, apesar das vantagens, o client-side rendering trouxe vários problemas também. Vamos olhar um exemplo feito com React para entender. Eu estou aqui com o meu exemplo aberto agora. É um exemplo bem simples. É basicamente uma lista aqui de Pokémons, é uma lista bem grande. Mas não tem muito segredo, basicamente eu estou renderizando um card aqui para cada Pokémon dessa lista e umas informações básicas. E eu também tenho um botão aqui que quando eu clico ele renderiza, ele dá um alert aqui com o nome do Pokémon. Eu fiz esse exemplo com React para a gente entender o comportamento do client-side render nesse caso. Depois eu vou mostrar um também com Next para a gente conseguir comparar. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, vindo aqui em Performance Insights, tá? A gente consegue simular uma internet, uma conexão de internet lenta, né? Então eu vou trocar aqui para Slow 3G. Eu vou agora dar um refresh na página para ver o comportamento. Perceba que a gente tem agora uma página em branco, né? Uma página vazia enquanto carrega. A gente também tem um HTML vazio. A gente tem só uma div root aqui que não tem nada. Agora a página carregou, né? E a gente consegue ver o conteúdo dela aqui, né? Todos os elementos e tudo mais. Eu vou fazer de novo para vocês verem, ó. Então eu vou dar um refresh na página. Enquanto ela carrega, a gente não tem nada aqui na div, né? A gente não tem elemento nenhum, é apenas um HTML vazio. E a página em branco também aqui. É só depois que carrega a gente tem de fato aqui, né, o conteúdo da página. É interessante a gente também olhar, eu vou até voltar aqui para uma conexão normal. Só que agora eu vou desabilitar o JavaScript, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou dar um refresh e a gente tem um HTML vazio. A gente tem apenas aqui um texto dizendo que a gente precisa habilitar o JavaScript. Isso acontece porque a gente, como eu falei, né, a gente está fazendo client-side rendering. Então, a renderização dos elementos aqui depende do JavaScript. Se a gente desabilita o JavaScript, a gente não renderiza nada. Eu vou habilitar aqui novamente o JavaScript. Eu vou dar um refresh na página, a gente vai ter o conteúdo novamente. Agora, eu quero fazer uma outra coisa. Eu vou de novo simular uma internet lenta. Só que agora eu vou clicar aqui em Measure Page Load para a gente ter alguns dados. Beleza, já carregou. A gente tem bastante informação aqui, mas o que eu quero é olhar para essas métricas aqui, tá? Mais especificamente para essas três aqui, FCP, LCP e TTI. É o que elas significam, né? O FCP é o First Contentful Paint, ou seja, é o tempo que demorou para o primeiro conteúdo ser pintado aqui no nosso browser, né? E o LCP seria o tempo que demorou para o conteúdo mais pesado, né? Para o maior conteúdo ter sido pintado, né? no nosso site, tá? E o TTI, ele é o tempo, né? O Time to Interactivity, ele mede o tempo que demorou para nossa página estar pronta para o usuário interagir.
Perceba que todos eles, ó, demoraram 11, quase 12 segundos, né? 11,93 segundos. Eles demoraram exatamente o mesmo tanto. Faz sentido, porque foi tudo renderizado no client, né? Então não teve uma diferença aqui de tempo, né? E também a gente renderizou a página pelo JavaScript, né? Com o JavaScript montando a página. Então, ao finalizar esse processo, a página já estava pronta para a iteratividade, né? O problema é que demorou bastante, né? São quase 12 segundos aqui de espera num 3G lento. Agora que a gente entendeu o client-side rendering, vamos detalhar um pouco mais, né, o processo de server-side rendering. No primeiro render, nossa página é gerada no servidor, então temos HTML e CSS estáticos já prontos para visualização. Então, temos uma etapa que chamamos de hydration, onde hidratamos a página com o JavaScript necessário para adicionar iteratividade nos nossos elementos. Isso porque a página gerada inicialmente é apenas estática, o que significa que os usuários não conseguem interagir com os elementos que dependem de JavaScript. Só depois desse processo de hidratação do JavaScript, nossa página está de fato pronta, não apenas para visualização, mas também para a interação. Tá, eu estou agora com o meu exemplo feito em Next para comparar, né, o comportamento desse exemplo com o anterior feito em React. Eu vou fazer a mesma coisa. Primeiro eu vou vir aqui e eu vou simular uma internet lenta. E aí eu vou vir aqui nos elementos e eu vou dar um refresh na página. Perceba que a gente já tem a página montada aqui, né? A gente não tem um momento em que a página fica em branco e que o HTML está vazio. Mesmo o site ainda estando carregando, né? Lembrando que eu estou no 3G lento, né? Mas eu estou vendo a página já. Uma coisa que a gente precisa notar é que o clique não funciona ainda. Ó, ele não funciona, né, enquanto a página não termina de carregar. Agora a página terminou de carregar, né? E, enfim, o clique funciona. E por que isso acontece, né? Como eu falei, a gente tem aquela etapa de hydration, né? Onde a gente coloca, né, hidrata o HTML antes estático com o JavaScript necessário para a página ser interativa, né? Sem isso, a página existe, né, de forma estática, o usuário consegue ver, mas ele não consegue interagir com a página ainda. Vamos fazer agora um teste. Eu vou voltar a internet aqui para uma internet normal, né, sem ser lenta. Só que eu vou desabilitar o JavaScript da mesma forma que eu fiz no outro exemplo, né? Então, JavaScript desabilitado. Eu vou dar um refresh na página. Perceba que a página renderiza normalmente, né? A gente tem aqui o conteúdo, diferente do outro exemplo que a gente não tinha nada, né? Isso porque o JavaScript está desabilitado do lado do cliente, né? Então, do lado do servidor, a gente ainda tem ele e ele montou a página, assim, a gente renderizou no servidor, devolveu o HTML pronto para o cliente. O único problema é que se a gente clicar aqui no botão, ele não vai funcionar. Por quê? Como a gente desabilitou o JavaScript, a etapa de hydration, que é onde a gente coloca o JavaScript no cliente, não adiantou de nada, né? Porque o JavaScript está desabilitado. Então a gente tem essa diferença do comportamento, né? Sem o JavaScript a gente ainda tem a página, a gente só não vai ter a iteratividade. Deixa eu habilitar aqui o JavaScript de novo. Agora vamos voltar para a parte de Performance Insights aqui. Eu vou de novo simular uma internet lenta. E eu vou medir também, né, o page load, para a gente entender aquelas métricas. Pronto, já carregou aqui. Aí, novamente, vamos prestar atenção, focar mais nas três métricas finais aqui, né? O FCP, o LCP e o TTI. O FCP e o LCP, eles tiveram a mesma métrica, né? O mesmo tempo ali. Isso porque a gente renderizou do lado do servidor, então meio que a página veio pronta de forma estática. Então, tanto o first quanto o largest paint, eles foram feitos ali, tipo, não teve uma diferença, né? A gente devolveu a página pronta para cá, então faz sentido. A diferença que deu foi o TTI, que é o Time to Interactivity, né? Ou seja, tipo, o tempo que a página demorou para ser interativa. Isso faz sentido por causa da etapa de hydration, né? Como eu falei, a gente renderizou a página estática, né? Com o conteúdo visível para o usuário, mas demorou um pouco a mais para ela estar pronta para a interatividade, ou seja, para os eventos ali JavaScript estarem hidratados na página, né? Então teve uma diferença aqui de mais de 3 segundos, né, entre a renderização, né, o paint da página e a página estar de fato completa para a interatividade. Mas comparando com o outro exemplo, né, a gente aqui tem 4 segundos aqui para a renderização e 7 para o TTI. No exemplo com o React, a gente tinha aqui 11 segundos, né, quase 12 para os três, né? Então, ainda assim, a gente tem uma vantagem de performance.
Tá, vamos tentar resumir o que a gente viu nesse vídeo até agora. Client-side render tem suas vantagens, mas temos alguns drawbacks também. O primeiro, o render é mais lento. A gente tem uma pior experiência para usuários com conectividade de internet ruim e, no geral, o SEO é menos eficiente. O server-side rendering moderno resolve esses problemas sem abrir mão da reatividade que temos utilizando React e outras bibliotecas SPA da atualidade. O único porém é que, por conta do processo de hidratação, a gente tem um delay entre a pintura da página e o momento em que ela está de fato pronta para a interação do usuário. Mas, no geral, acho que dá para concordar que é uma experiência bem melhor. É interessante a gente notar também que, apesar do conceito de server-side rendering não ser novo, a forma que a gente faz hoje é diferente do server-side rendering raiz, com XPNet, PHP, etc. Antes, usar server-side rendering geralmente significava não trabalhar com SPA, né? A gente usava um ou outro, basicamente. Hoje a gente consegue combinar o server-side rendering com o client-side rendering conforme a necessidade, né? Sem sair do ecossistema JavaScript ou até, mais especificamente, sem sair do ecossistema React. Se você gostou e isso foi informativo, não esquece de gostar e se inscrever no canal e mandar para um amigo seu. Para uma próxima, talvez a gente fale mais especificamente de Server Components. E é isso. Até a próxima.